A Covid-19 já matou mais de 1.000 goianos. O número praticamente dobrou em 15 dias. Quase 60 pessoas morreram de ontem para hoje por causa da doença. E o estado pode estar num momento crítico da pandemia. Mais um hospital de campanha é inaugurado, mas o governador disse que não dá para criar mais leitos de UTI. Quase 800 escorpiões foram capturados em Itumbiara nos primeiros 6 meses deste ano. E a polícia prende mulher suspeita de vender imóveis no sudoeste do estado sem a autorização dos donos. Vem comigo que o Jornal Anhanguera dessa quinta-feira já está no ar. Muito boa noite para você. Agora são 7h11. Em Rio Verde, a polícia concluiu o inquérito que investigava crimes de estelionato na cidade. Uma mulher foi presa suspeita de vender vários imóveis sem autorização dos donos. E o pior, sem que os donos soubessem. Depois do prejuízo de R$60 mil, o sonho do casamento e da construção da casa própria precisou ser adiado para esse homem, que foi uma das vítimas da falsa corretora. Fiz um empréstimo outro dia, passei um cheque para ela, o qual ela descontou 2 dias depois, após o dinheiro cair na conta. Eu pago o valor de R$ 1.600 ao mês até o ano de 2024. Eu ia construir para poder casar, tanto é que eu tive até que postergar agora esse casamento, né? O terreno, que era de uma pessoa que já tinha morrido há 9 anos, foi vendido com um contrato falso. Ela fez um contrato para mim, de compra e venda desse lote, e falou que no próximo mês iria fazer a escritura. Peguei o contrato que ela me passou, fui no proprietário legal do lote no endereço. Ao chegar lá, a sobrinha dele me relatou que ele havia falecido há 9 anos e que o lote não estaria à venda, nenhum dos lotes. Os crimes aconteceram entre 2018 e 2019. 8 pessoas foram vítimas do golpe. E a mulher, que se passava por corretora, foi presa essa semana. Teve situações em que uma das vítimas chegou a iniciar a construção de uma casa nesse terreno e foi surpreendido com a notícia de que o terreno não era seu. Também situações em que ela tentou vender um terreno de uma pessoa que ela é interditada judicialmente, ou seja, encontra-se no abrigo nessa cidade. Ao todo, 23 pessoas foram ouvidas no inquérito. A suposta corretora, que está presa, e os outros 2 suspeitos que estão em liberdade podem responder agora por associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro. Ela utilizava da conta bancária dos outros 2 envolvidos para poder ocultar a origem, a natureza desse dinheiro que ela recebia. No final da investigação, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva dos 3 investigados, sendo que o juiz determinou apenas a prisão preventiva da suposta corretora de imóveis, a qual foi cumprida no dia 6 desse mês. A advogada da mulher indiciada por estelionato disse que não se trata de crime, e sim de desacordo comercial. Essa medida foi extemporânea e desfundamentada, e já tomamos medidas cabíveis para corrigir essa injustiça. E diante das acusações levantadas, nós respeitamos o segredo de justiça estabelecido na investigação, não entraremos em maiores detalhes, e caso esse inquérito policial seja concluído pelo indiciamento e o Ministério Público ofereça a denúncia, a defesa está preparada para demonstrar os fatos como realmente aconteceram e está disponível para qualquer esclarecimento. O Comando-Geral da Polícia Militar aceitou afastar o coronel Luiz Antônio Raíza do comando da Regional de Formosa. O pedido foi feito pelo Ministério Público depois de um áudio que teria sido divulgado pelo próprio PM nas redes sociais. Esse é um trecho do áudio apresentado pelo Ministério Público à Justiça para pedir o afastamento do coronel Luiz Antônio Raíza, investigado na Operação Arca de Noé. Formosa não tem coronel bandido, tem caçador de bandido. Eu vou pegar um por um dos que fizeram isso. Podem comemorar agora. Eu dei uma mexida com alguns vagabundos, bandidos, esse sim. Então, bandido age assim, na surdina, né? Na escuridão, por trás. A Operação Arca de Noé do Ministério Público e da Polícia Civil investiga o suposto crime de improbidade administrativa por parte do coronel Luiz Antônio Raíza,
da Polícia Militar de Formosa. Segundo as investigações, ele teria usado a estrutura da PM em benefício próprio. A Justiça pediu que o comandante-geral da PM fosse notificado e tomasse as providências cabíveis. Nesse trecho, o juiz especifica que cabe ao comando avaliar a permanência do coronel Raíza no comando de Formosa, já que diante dos fatos, essa permanência se mostra insustentável. E no último trecho do documento, o juiz pede que o afastamento seja por conta própria da instituição. Tudo isso é exatamente para que possíveis testemunhas do caso não sejam coagidas. Com o afastamento do coronel do cargo, o Ministério Público terá mais tranquilidade para ouvir as demais testemunhas que ainda restam, tanto policiais militares quanto civis, e analisar a documentação reunida a partir das quebras de sigilo autorizadas judicialmente. O afastamento é válido até o fim das investigações. Hoje, em nota, o coronel Raíza diz que está em viagem e não foi notificado dessa decisão do comando. Na semana passada, no dia da operação, o coronel disse por telefone à nossa produção que tem a consciência tranquila, que não fez nada de errado e que vai acompanhar o desenrolar das investigações com os advogados. E uma operação da Polícia Civil prendeu 5 homens em Cidade Ocidental suspeitos de tráfico de drogas. O Danilo Moreira chega agora ao vivo para trazer os detalhes para a gente. Boa noite, Danilo. Oi, Rosane, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o J2. Os criminosos sempre se inovando no mundo do crime, viu, Rosane? Sabe onde a Polícia Civil encontrou as drogas? Estava escondido em um forro de gesso na área de churrasqueira em uma casa na Cidade Ocidental, aqui no entorno do Distrito Federal. A polícia chegou até o local depois de receber uma denúncia anônima informando que no local funcionava um ponto de tráfico de drogas. 5 homens foram presos, inclusive o dono da casa, que já tem algumas passagens aí pela polícia, por tráfico, roubo e tentativa de homicídio. Todos foram encaminhados para o presídio de Cidade Ocidental e vão responder por tráfico e posse de drogas. Essa operação, essas prisões, fazem parte de uma operação da Polícia Civil para combater o tráfico de drogas nas cidades aqui do entorno. Rosane, é com você. Obrigada, Danilo. E olha, em Mineiros, no sudoeste do estado, 3 homens foram presos e mais de 140 cabeças de gado foram recuperadas. Os animais haviam sido roubados em uma fazenda da região. Os animais estavam sendo transportados em 3 carretas. Os veículos estavam estacionados numa estrada de terra, o que chamou a atenção dos policiais militares que estavam num patrulhamento de rotina. Ao conferir a guia de trânsito animal, que é a autorização para transporte de gado, os PMs perceberam que o documento estava rasurado, sem carimbo e sem assinatura da Agrodefesa. Identificamos ali o proprietário da fazenda em questão, onde fizemos contato e constatamos que o gado era de origem duvidosa, furtada. 143 animais avaliados em R$600 mil estavam sendo transportados. Os policiais foram orientados a conduzir as 3 carretas carregadas com gado de volta para a fazenda. Chegando lá, encontraram o caseiro amarrado junto com toda a família. 4 adultos e 5 crianças, até um bebê de 1 ano. Eles contaram que foram rendidos pelos criminosos e ameaçados, inclusive, de morte. Diante dos fatos, a equipe ali arrombou a porta, adentramos e encontramos ali dentro o caseiro amarrado juntamente com a sua família, várias crianças, uma senhora idosa de quase 70 anos, um bebê de colo de 1 ano, todos ali em cárcere privado. E o governo federal publicou um decreto que proíbe queimadas em todo o país. Sobre esse assunto, vamos conversar com a Ana Paula Moreira, ao vivo de Rio Verde. Boa noite, Ana Paula. Inclusive, bem-vinda de volta. Ela estava em Porangatu, agora está em Rio Verde. Por quanto tempo deve durar essa medida, hein, Ana Paula? Olá, Rosane, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Vai durar 120 dias a partir de hoje. Essa decisão foi publicada no Diário Oficial da União nessa quinta-feira e suspende a permissão do emprego do fogo, né? Segundo a Secretaria-Geral da República, a maioria das queimadas no Brasil acontece principalmente nessa época, entre os meses de agosto e outubro. E aí eles informaram ainda que durante esses meses a estiagem vai vir muito mais forte.
Alguns produtores aqui de Rio Verde, os produtores rurais de Rio Verde, também da região, se juntaram aí nesse combate ao fogo nas propriedades rurais durante esse período. Eles fizeram treinamentos, fizeram também capacitação, investimentos como caminhões-pipas, abafadores, para trabalhar no combate a esses incêndios. Eles trocam informações entre eles e tem também, além disso, o combate aéreo a incêndios, que são cerca de 8 pilotos que também fizeram essa capacitação e já estão certificados aí para atuar nesse combate, nessas operações de combate ao fogo. Então essas queimadas ficam suspensas até outubro, né? O que já é um alívio nesse período, Rosane, principalmente agora que a gente está com uma doença onde o principal sintoma é a falta de ar, isso aí já vai ser uma medida bastante necessária. E por aqui, claro, a gente continua acompanhando toda, né, essa, para saber se esse decreto vai ser de fato respeitado. Rosane. Obrigada, Ana. E olha, por enquanto nada de chuva, viu? Pelo contrário, a umidade do ar está em estado de atenção. Olha aí na previsão. A sexta-feira segue com tempo firme, sem previsão de chuva. As regiões norte e oeste registram a maior temperatura do estado, que pode chegar a 35 graus. Acreúna e Araguapaz registram umidade mínima de 22%. Em Catalão e Edéia, a temperatura máxima chega a 30 graus, com umidade em 23%. Quase 800 escorpiões foram capturados em Itumbiara nos primeiros 6 meses deste ano. Um número alto e que pode aumentar muito nos próximos dias também, já que o município continua fazendo esse trabalho de controle. O Jonathan Moreira está ao vivo de casa, tem os detalhes para a gente. Oi, Jonathan, boa noite para você. Você também, Rosane, para todo mundo que está acompanhando a gente. É isso mesmo, de janeiro até junho desse ano, a unidade de zoonose aqui de Itumbiara recebeu em torno aí de 242 ligações, solicitações para visitas. E foi justamente nessas visitas que eles encontraram mais de 500 escorpiões, 518 para ser mais preciso. E não acaba por aí não, porque essa mesma equipe da unidade de zoonoses visitou também os cemitérios aqui de Itumbiara e foram encontrados mais 268 animais. Somando tudo aí, nós temos 786 escorpiões encontrados aqui em Itumbiara só no primeiro semestre desse ano. E a capacidade de reprodução é tão grande, Rosane, que dentro de um ano, esses 786 animais poderiam se tornar 25 mil escorpiões caso não fossem tirados do ambiente. Uma outra notícia boa também é que mais de 300 animais foram enviados para o Instituto Butantan em São Paulo, onde vai ser fabricado aí o soro anti-escorpiônico, justamente para tratar quem sofre algum tipo de acidente com esses animais. Rosane? Tá certo, Jonathan, obrigada. E hoje é dia de Nossa Senhora do Carmo, padroeira de um dos bairros mais antigos de Pirenópolis. Neste bairro fica a igreja de Nossa Senhora do Carmo, que tem 270 anos. O dia seria de festa na cidade, mas com a pandemia a celebração será diferente esse ano. Por isso, a Liz Mendes, que está ao vivo em Pirenópolis, conta pra gente como é que vai ser essa celebração, né, Liz? Boa noite para você. Boa noite, Rosane, para você e para todos. Olha, eu estou justamente aqui no bairro do Carmo, né, que também recebe esse nome, para homenagear a santa. A gente já consegue ouvir alguns instrumentos ali sendo afinados, isso porque a missa começa daqui a pouquinho, às 19h30, vai ser transmitida pela internet e todos os fiéis vão poder acompanhar, né, por conta da pandemia. Eles não podem estar aqui na igreja, então essa missa vai ser transmitida pelas redes sociais da padroeira da cidade, no caso que é a Igreja Nossa Senhora do Rosário. Essa missa vai ser celebrada partes em latim, partes em português. Os cânticos vão ser em latim, porque a comunidade já está habituada a esse ritual, e as orações vão ser em português para facilitar o entendimento dos fiéis. A Igreja Nossa Senhora do Carmo, essa que vocês veem aqui atrás de mim, é uma relíquia, né? É uma obra barroquina ainda da época, né, do século XIX, ainda tem várias relíquias ali dentro, e hoje também é um museu sacro. No mês de julho, teria a novena, né, em comemoração a Nossa Senhora do Carmo, mas todas as terças-feiras tem missa aqui também, com um número reduzido de fiéis e principalmente com o número reduzido da equipe litúrgica e do coral também, mas a festa não deixa de ser bonita, né, Rosane? Ah, com certeza. Muito obrigada pelas informações, Liz. E a seguir, mais de 1.000 pessoas já perderam a vida em Goiás por causa da Covid-19.
E o governador disse que a capacidade do estado de entregar leitos de UTI chegou ao limite. 7h26, estamos de volta e olha, a Justiça bloqueou os bens do vice-prefeito e do ex-secretário de Obras de Goiatuba. A decisão acolheu um pedido do Ministério Público em ação de improbidade administrativa. Por isso, Jonathan Moreira volta a falar com a gente para trazer os detalhes dessa situação. Jonathan. Ô, Rosane, essa decisão saiu essa semana, mas essa confusão aconteceu lá em 2017. Isso porque o vice-prefeito de Goiatuba, o Gilberto Borges, teria usado a prefeitura para confeccionar em torno aí de 2.400 blocos de concreto. Sabe onde foram parar esses blocos? Lá no muro da casa do vice-prefeito. A Justiça, então, determinou o bloqueio de bens não só do vice-prefeito, mas também do secretário de obras da época. O secretário é o Luciano Santana. O secretário teria autorizado não só a confecção, como a entrega dos blocos pela prefeitura. E liberou, inclusive, funcionários da prefeitura para ir lá na casa do vice-prefeito construir o muro, a mão de obra. Então, o Ministério Público moveu uma ação de improbidade administrativa contra os dois e a juíza, a Lívia Vaz da Silva, portanto, determinou o bloqueio de bens dos dois, mais de R$100 mil de cada um. Se a gente somar o montante dos bens dos dois aí bloqueados, somam mais de R$220 mil, sendo que desses, 200 mil é referente a danos morais coletivos. Nós entramos em contato com todos eles. O ex-secretário disse que não vai falar sobre o caso porque não está por dentro do assunto, não está inteirado. E o vice-prefeito e também o promotor não atenderam às nossas ligações. Rosane. Obrigada, Jonathan. E a Polícia Civil divulgou mais detalhes sobre a operação que investiga uma organização criminosa suspeita de fraudes em licitações, tráfico de influência e desvio de dinheiro público. O diretor administrativo da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás e mais 5 suspeitos foram presos. Os 6 mandados de prisão e os 23 de busca e apreensão foram cumpridos em Goiânia, Campinaçu e em Cuiabá, no Mato Grosso. Os policiais revistaram os endereços dos investigados, vasculharam e apreenderam documentos, computadores e R$500 mil em reais e moeda estrangeira. A polícia investiga contratos de uma empresa de tecnologia que presta serviços para órgãos do governo estadual. A suspeita é que haja fraude em licitações e também tráfico de influências em alguns desses contratos. Os elementos colhidos indicaram que esse grupo atuava na fraude a licitações, principalmente na área de empresas de TI, e também com a cobrança de valores indevidos de empresários para o favorecimento em contratos públicos. Inclusive uma empresa pública que já deixo registrado que não é a única a ser investigada. Entre os presos estão o diretor administrativo da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, a Codego, Carlos César de Toledo, e o ex-prefeito de Campinaçu, Wellington Fernandes Rodrigues. Essa é a primeira fase da investigação, que começou em julho do ano passado. A investigação agora é a inquirição dos presos, de testemunhas, análise dos materiais e a realização de outras diligências que surgirem como necessárias. A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, a Codego, diz que colabora com a Polícia Civil e que também tem um compromisso com a transparência e aguarda a conclusão das investigações. O advogado de Carlos Toledo diz que o cliente só irá se manifestar em juízo e após o acesso às provas produzidas no processo. Nós não conseguimos resposta da defesa do ex-prefeito de Campinaçu, Wellington Fernandes Rodrigues. Mais de 40 mil casos, com mais de 1.000 mortes. Goiás atingiu 2 marcas tristes hoje. E o pior, segundo especialistas, o pico da pandemia no estado ainda está por vir. Nos próximos dias deve haver uma explosão no número de casos da doença, impactada, segundo esta infectologista, pela retomada do comércio. Provavelmente nós vamos ver impacto dessa abertura daqui a 5 a 7 dias. Nós teremos o nosso pico de casos em fim de julho, início de agosto, e isso deve nos deixar em alerta. A evolução do número de mortes por Covid-19 em Goiás confirma essa tendência de aumento.
A partir da primeira, no dia 26 de março, o estado levou 96 dias, mais de 3 meses, para passar das 500 mortes em 1º de julho. Mas veja como o gráfico fica mais inclinado de lá para cá. Foram quase 500 mortes em apenas 15 dias, de 521 para 1.018, de acordo com os dados do painel da Secretaria Estadual de Saúde, às 4 da tarde desta quinta-feira. O número de mortes praticamente dobrou no período. O dia com o maior registro de mortes por Covid-19 em Goiás foi 7 de julho. 61 pessoas perderam a vida para a doença. Mas nesta quinta, 9 dias depois, o estado teve um número muito parecido, 59 mortes. Isso revela que nós ainda estamos no momento crítico da pandemia. De acordo com aquelas projeções que a UFG tinha feito, o nosso pior período seria justamente agora. E o que a gente está vendo é uma confirmação daquela projeção. A gente tem visto cada vez mais as taxas de ocupação de leito aumentando, amplia-se leitos e as taxas de ocupação continuam crescendo. Só entre profissionais da segurança pública foram 4 mortes de ontem para hoje, quase metade do total de 9 desde o início da pandemia. Em memória do soldado Birajara, subtenente Luiz, sargento Elvis, sargento Edmilson, sargento Nilson e do nosso veterano sargento Almeida, rendemos as nossas homenagens. Verdadeiros guerreiros que doaram a própria vida em nome da sociedade goiana e na garantia da segurança pública. Quase 500 servidores da segurança pública estão de quarentena porque testaram positivo ou têm suspeita de Covid-19. Também de quarta para esta quinta-feira, Goiás rompeu a marca de 40 mil casos confirmados. Eram 40.428 até às 4 da tarde. Mais de 1.300 casos de um dia para o outro. Aumento de 3,5%. São muitos óbitos que podem ocorrer e muitas internações. Lembrando que o recurso, tanto de leitos quanto de pessoal capacitado para tratar dessas pessoas internadas, é finito. E a gente te mostra também como é que está a ocupação dos leitos de UTI para Covid em Goiás. Então, roda aí no telão para a gente ver, olha só. Da rede pública estadual, 86,19% já estão ocupados. Na rede pública em Goiânia, a taxa de ocupação já passa de 97%. Na rede particular em Goiânia, o número passa de 85%. E na rede particular no interior, a taxa de ocupação é de 85,71%. E foi inaugurado hoje mais um hospital de campanha. Esse fica em São Luís de Montes Belos. A unidade tem uma ala exclusiva para Covid-19, formada por 34 leitos. 10 são de UTIs e 24 de enfermaria. Cada leito de UTI está equipado com ventiladores pulmonares e monitores para aferição de sinais vitais. Este é o 6º hospital de campanha para enfrentamento do coronavírus em Goiás. Além dos leitos dedicados, o hospital conta com 22 leitos para atendimento geral, sendo 16 de enfermaria e 6 de semi-intensivo e estabilização. Mas logo depois aí da inauguração, o governador Ronaldo Caiado gravou um vídeo. Ele fez uma declaração dizendo que a capacidade do governo de entregar leitos de UTI em todo o estado chegou ao limite. Nós hoje temos que entender que a capacidade nossa de poder entregar leitos de UTIs em todo o estado de Goiás, nós chegamos ao nosso limite. Nos ajudem. Vamos manter o isolamento, vamos manter cada vez mais o afastamento, não promovemos aglomerações, festinhas. Vamos adiar isso e ver que nós estamos diante de um momento mais delicado da contaminação. E um reencontro emocionante é o seguinte: a Beatriz é uma garota de 7 anos. Ela tem síndrome de Down e mora no setor Pedro Ludovico, em Goiânia. A Beatriz teve que ficar 20 dias afastada dos pais que testaram positivo para coronavírus. Depois de ficarem isolados e de se recuperarem, os pais registraram o momento do reencontro com a filha. Preste atenção nesse vídeo, você vai ver que a Beatriz deu uma verdadeira lição de obediência e conscientização. Oi! Quem que você vai abraçar primeiro? Primeiro, ela resistiu. Sabia que não podia abraçar. Não pode! Pode? Agora pode! O coronavírus foi embora lá de casa? Pode, agora pode! Não pode o coronavírus!
coronavírus! Foi embora! Mas os pais insistiram e explicaram que já estão recuperados. A gente fez exame, a gente não tem mais coronavírus. É sério? É verdade, me dá um abraço! Só depois de ter certeza, a Beatriz cedeu. E aí foi receber o carinho dos pais. Um abraço coletivo. Deixa o papai dar beijo. Eu tenho muita saudade. Tá? De quem? Vocês dois. É? Que lindo, né? Viu que emocionante, que legal? Viu que lição que uma criança está dando aí pra gente? Além do que o governador falou, para a gente ficar em casa, a gente cuidar, se proteger, porque a taxa de leitos de UTI, você viu, está chegando ao limite. O governador já disse que não tem como mais ampliar os leitos. Então, vamos cuidar, gente. A vida é mais importante em primeiro lugar. E a nossa imagem do dia é uma homenagem a todas as vítimas e a todas as famílias vítimas da Covid-19 em Goiás. Os sinos de várias igrejas do estado badalaram juntos às 3 da tarde, nesse dia de Nossa Senhora do Carmo. Para os fiéis, foi um momento de reflexão. Eles pediram a Deus o conforto para os familiares das vítimas do coronavírus em Goiás. No dia em que o estado ultrapassou a marca de 1.000 mortes pela Covid-19, a gente termina o Jornal Anhanguera com este soar dos sinos da região metropolitana e também na cidade de Goiás. Mais notícias no Jornal Nacional e amanhã no Bom Dia Goiás. Até amanhã.